Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então a nossa aula de hoje vai tratar um pouco a respeito de alguns exercícios que nós vamos ver dentro do Teorema de Gauss. Ou seja, nós vamos fazer algumas aplicações utilizando esse teorema importante. Mas para isso é importante nós falarmos do divergente. O divergente de um campo vetorial é calculado pelo nabla interno com esse campo vetorial. Ou seja, você vai calcular as derivadas parciais de cada uma das funções coordenadas desse campo vetorial, dado da seguinte maneira. Você vai calcular a derivada parcial dessa primeira função da componente i com respeito a x, e depois você vai calcular a derivada parcial da função g com respeito a y, e depois a derivada parcial de h com respeito a z. Lembrando que esse resultado que nós já estamos aqui apresentando como produto final do produto interno, é exatamente você olhar para o operador nabla interno com esse campo vetorial. Então, só para relembrar, porque eu sei que pode surgir alguma dúvida, esse cálculo do divergente, ele é calculado da seguinte maneira. Olhe este operador nabla da seguinte maneira. Ele é a derivada parcial em relação a x. Depois você vai ter, vou escrever em forma de vetor, tá, pessoal? Aí depois você vai ter a derivada parcial com respeito a y. E depois você tem derivada parcial com respeito a z. Então, se você calcular o produto interno desse operador com as funções coordenadas do seu campo, que é quem? A f, a g e a h, então você vai ter o seguinte resultado. Você vai calcular o produto interno, é você tirar o produto entre essas coordenadas. Só que nessa perspectiva, você calcula a derivada parcial de quem? Da sua f com respeito a x. É por isso que surge essa notação. Aí depois você vai calcular, como é produto interno, você vai somando. Cada resultado que você multiplica aqui, que você opera, né? Por exemplo, você pegou esse aqui, esse elemento, do seu operador linear, que é a primeira coordenada, com esse elemento, que é a primeira coordenada das funções que compõem o seu campo vetorial, f, g e h, então vai surgindo cada uma dessas notações aqui. Então, veja, derivada parcial de quem? Da f com respeito a x. Então, é claro que vai surgir quem? Uma f, que foi derivada com respeito a x. Aí você vai somar com o próximo resultado. Então, você pega essa notação do seu operador e vai agora trabalhar com essa segunda função coordenada. Então, a segunda com a segunda, a primeira com a primeira e a terceira com a terceira. Então, nessa segunda, você tem a derivada parcial de quem agora? Olha só, de g. Então, derivada parcial de g, com respeito a y. Então, é por isso que você vai obtendo esses resultados aqui. E depois você vai o quê? Como eu falei, terceira coordenada com a terceira coordenada. Então, agora, você vai tirar a derivada parcial de quem? De h com respeito a z. E quem é isso? É essa notação, Derivada parcial da função h com respeito a z. Então, o divergente é um número. Isto aqui é um número, então não confunda com o rotacional. O rotacional é por meio do cálculo de um determinante e é um vetor, porque você encontra lá, quando você calcula o rotacional de um campo vetorial, você está achando um vetor. Quando você calcula o divergente de um campo vetorial, você está achando um número. Quando você somar aqui, você tem, então, um número. Tá certo, pessoal? Então, pessoal, o teorema de Gauss, para nós relembrarmos aqui, é importante falarmos, que assim como, por exemplo, vocês viram lá no teorema de Stokes, que pega uma integral de linha complicada e você, por meio daquela integral dupla, você simplifica o cálculo daquela integral de linha. Assim também, quando nós temos uma integral de superfície, que é muito complicada, a integral tripla, ela vai facilitar por meio de algumas mudanças, é claro, quando precisa ser feita em relação às mudanças esféricas, cilíndricas, etc. Agora, o certo é que nós temos algumas propriedades importantes para solidificar essa igualdade aqui. Então, uma delas é que, para o teorema de Gauss, como nós estamos aqui nos reportando, significa dizer que essa integral de superfície
ela é exatamente a integral tripla, dada pelo divergente dessa superfície, que tem uma característica, né? Essa nossa superfície, ela precisa ser uma superfície fechada. O nosso campo vetorial, ele não pode ter singularidades, ou seja, nós temos que ter derivadas parciais contínuas, né? E nós precisamos garantir que essas hipóteses para esse teorema de fato acontecer. Então, o teorema de Gauss, ele vem facilitar, né, o cálculo de uma integral de superfície por meio de uma integral tripla. Então, observe que aqui você tem o campo vetorial interno com vetor normal unitário ds, olhando para essa superfície, e aqui você tem a integral tripla do cálculo do divergente, como nós apresentamos anteriormente a vocês então, aí, para relembrar, de uma forma resumida, ou seja, o cálculo do divergente, que o bordo, né, com essa superfície que é orientada positivamente, aí, olhando para essa superfície. Seria a nossa fronteira, né, de uma região sólida, né? Então, nosso campo vetorial, ele precisa ter derivadas parciais contínuas, né, nessa região sólida, que seria a fronteira. Então, o teorema de Gauss, ele vai afirmar, né, que nessas condições que eu falei, o fluxo, que seria o campo vetorial por essa superfície, ela vai ser igual à integral tripla do divergente desse campo, né, nessa região que nós estamos falando, que o campo precisa ter derivadas parciais contínuas, né? Então, é importante que nós vejamos aí que o teorema de Gauss, ele tem uma forma muito inteligente, eu diria, vai fazer com que isso seja simplificado, né? Então, é uma maneira mais simples de calcular quando a gente tem o teorema, né? Uma integral de superfície complicada, que é essa integral dupla, ela vai ser simplificada pelo teorema de Gauss. Então, é uma forma muito mais inteligente e visível. Eu falei do teorema de Stokes porque o que acontece? Da mesma forma que a gente usa lá o teorema de Stokes como uma forma de calcular a integral de linha mais complicada, assim também, fazendo uma comparação, né, nós temos aí como calcular uma integral de superfície complicada, né, sendo reduzida muito mais simples, eu queria dizer, que vai aí facilitar a parte analítica, né, dessa integral de superfície através desse resultado que nós encontramos na integral tripla, que é o nosso teorema de Gauss. Tudo bem, pessoal? Então, o teorema de Gauss tem essas peculiaridades aí que são extremamente importantes para nós partirmos agora para as aplicações, ok? Então, vamos lá. Ok, pessoal? Então, nós vamos observar agora o nosso exemplo que diz o seguinte: determine o fluxo do campo, ele deu esse campo vetorial, e ele diz que a superfície do sólido está limitada pelo cilindro, que é x² mais y² igual a 1, e os planos, z igual a 1 e z igual a menos 1, com a normal apontada para fora da superfície. Então, nós temos que observar, primeiramente, que quando ele diz que está apontando para fora da superfície, esse vetor normal, significa dizer que a orientação é positiva. Então, observe ainda que, primeiramente, olhando aqui pelo resultado que nós acabamos de verificar, né, que é o teorema de Gauss, nós temos, então, uma integral de superfície para ser trabalhada em termos de uma integral tripla. E, para isso, nós precisamos aqui calcular o divergente desse campo vetorial. Para calcular o divergente do campo vetorial, lembre-se, né, que nós já havíamos verificado com vocês, né, deixa eu só relembrar aqui, que você precisa calcular o quê, pessoal? O divergente do campo vetorial, ele sempre vai ser o cálculo do operador interno com seu campo vetorial, tá? Então, isso mostra o quê? O cálculo da derivada parcial em relação a x, esse aqui, né? Depois, você escreve aqui o operador é exatamente esse cidadão aqui. E aí você tira o produto interno com as coordenadas, que são essas funções aqui, nas funções coordenadas do seu campo, tá? Então, para facilitar, vou chamar aqui de A, de B e de C, tá bom? Então, aqui eu vou colocar A, B e C, ok? Quando você tirar o produto interno entre esse operador, que você vai calcular o produto interno entre o operador e as coordenadas do seu campo, da função, né, do seu campo vetorial, que eu designei aqui como sendo ABC. E aí você vai ter, né, se você observar,
isso se reduz ao cálculo das derivadas de cada uma dessas funções coordenadas em relação a x, por isso aqui deu y ao quadrado, em relação a y, por isso aqui deu x ao quadrado, e em relação a z, que deu zero. Então, o divergente do campo vetorial, nesse caso, vai ser y ao quadrado mais x ao quadrado, tá certo? Então, neste campo aqui, eu já sei que eu vou substituir por x ao quadrado, né, mais y ao quadrado, ok? O que eu preciso entender é a construção do meu conjunto W. Por quê? Porque eu vou precisar observar os intervalos de integração em relação a x, y e z, tudo bem? Então, para isso, nós vamos ver aqui na próxima tela, e para isso eu vou preservar aqui o meu enunciado, né, em relação ao meu exemplo, para vocês acompanharem aí. Então, olha só, quem é o W? O conjunto W, pessoal, vai ser o conjunto de todos os pontos x, y, z, de maneira que esse cilindro que aqui é igual a 1, veja que o z está limitado por esses planos aqui, ó. Z igual a 1 e z igual a menos 1. Então, eu posso dizer que o x ao quadrado mais y ao quadrado é menor ou igual que 1, uma vez que o z é igual a 1. E observe que o z está variando entre menos 1 e 1. Então, você já tem aqui o conjunto que tem essa limitação e definição, né, designada dessa maneira, e, portanto, nós vamos utilizar aqui as coordenadas cilíndricas. Observe aqui que essas fazem parte das coordenadas polares, pessoal, que agora nós estamos olhando aqui para as coordenadas cilíndricas. Então, eu tenho x igual a r cosseno θ, y igual a r seno θ, e o z é o próprio z. Então, em termos de variação, o raio vai ser maior ou igual que 1, conforme vocês podem observar aqui. O θ vai estar variando entre 0 e 2π, ok? E aí você tem aqui, né, o z variando entre menos 1 e 1. Então, essa limitação, né, para os meus intervalos respectivos a x, y e z são correspondentes à nossa integração, que vai ser calculada lá na nossa integral tripla, tá certo? Então, essa correspondência precisa ser construída para você fazer uso desses resultados em relação a esse próximo cálculo. Então, vejamos. Observem aqui. Eu já adiantei um pouco para a gente não perder muito tempo. Então, eu vou ter a integral tripla. Veja que eu estava numa integral de superfície, né? Olhando para a minha superfície S. Agora, eu olho para uma região, né, que eu estou delimitando como sendo W, olhando como sendo W, e, portanto, a minha integral tripla está definida nessa região. Então, o que nós vamos ter? Nós vamos ter que z está variando entre menos 1 e 1, o θ está variando de 0 a 2π, por isso eu apresentei anteriormente, e eu estou apresentando a variação do raio, que seria o valor de r, né, designado assim, como sendo uma integração de 0 a 1. Então, aqui eu tenho x ao quadrado mais y ao quadrado, né? E eu vou tirar aqui esse produto ao quadrado, que vai me dar r ao quadrado, que vai ser um fator comum, e, portanto, aqui eu vou ter a identidade, né, trigonométrica, que seria seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, que é igual a 1, e, portanto, vai sobrar r ao quadrado. Então, esse r ao quadrado, com mais aqui o cálculo do jacobiano, né, que nós temos aqui, então, eu vou ter aqui r dr dθ dz, tá certo? Então, observe que esse cálculo de dv é quem? É r dr dθ dz. Então, quando eu tenho esse cálculo aqui, que sobra daqui r ao quadrado com r, sobra r ao cubo. Então, integrando vai ficar r à quarta sobre 4, no intervalo de 0 a 1, ok? Esse resultado, é claro que vai dar 1/4, é uma constante, vai para fora. Quando eu integrar em relação a θ, dá θ no intervalo de 0 a 2π, e, portanto, vai dar 2π. E aí, 2π dividido por 4 vai dar π sobre 2. E aí, a integral de dz vai dar z no intervalo de menos 1 a 1, tá certo? Que vai dar, né, no caso aqui, 2. Então, 2 cancela com 2, vai sobrar π. Ok, pessoal? Então, esse seria uma das aplicações que nós estamos aqui apresentando para vocês entenderem a aplicação do teorema de Gauss. Então, vamos ver o próximo exemplo, que ele diz que ele quer que nós façamos a utilização do teorema de Gauss para calcular o fluxo desse campo vetorial através dessa superfície que é fronteira desse sólido W
que está definido dessa forma como nós estamos observando aqui, né, com o campo normal apontado para fora da superfície. Então, observe que, inicialmente, o que nós precisamos fazer? Novamente, eu vou aqui adiantar um pouquinho a questão dos nossos cálculos para a gente ter uma noção mais imediata possível daquilo que é realmente preciso fazer. Primeiro, lembre-se que você está olhando, né? Aqui você tem uma integral de superfície e, portanto, você tem como fazer uso da integral tripla por causa do teorema. E aí, o que acontece? Se você observar, só retornando aqui rapidinho, nós podemos calcular o divergente. Eu já adiantei um pouquinho a questão do divergente, porque está bem claro que se eu calcular a derivada dessa função com respeito a x, eu vou ter 3x ao quadrado sobre 3 e, portanto, sobra o x ao quadrado. Aqui também, quando eu derivar em relação a y, sobra y ao quadrado. Quando eu derivar essa terceira em relação a z, vai ter z ao quadrado. Então, tá claro que o divergente, olha só, o divergente, né, que nós estamos destacando aqui, é exatamente quem? O x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado, tá certo? E agora eu tenho que olhar, como eu falei para vocês, é importante que nós observemos aqui, ó, quem é esse conjunto W, tudo bem? Então, lembre-se das funções, aqui não deu para colocar o enunciado da questão, mas se nós retornarmos aqui rapidinho, observe que a função, olha só, nós temos x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado maior ou igual que 1. E nós temos x ao quadrado mais y ao quadrado mais z menos 2 ao quadrado menor ou igual que 4, tá certo? Então, dessa expressão aqui, pessoal, eu consigo escrever essa expressão aqui, né, isolando esse z aqui, nós temos esse z ao quadrado, eu posso olhar o z maior ou igual que a raiz quadrada de x ao quadrado mais z ao quadrado. É só uma forma de reescrever essa primeira expressão. Então, com essa limitação, né, que a nossa fronteira tem, nós temos possibilidade de olhar o intervalo que garante a definição para essas funções. Então, primeiro, nós temos que observar, né, que por aquela expressão que nós havíamos falado anteriormente, nós podemos definir as regiões, né, que estão sendo trabalhadas aqui nessa função. Só para relembrar novamente, eu voltei. Porque o que acontece, pessoal? Olhando para essa função, deixa eu só destacar aqui rapidinho. Tentem olhar para essa expressão. Tá? Então, olhando para essa expressão, é que eu vou trabalhar ela para nós calcularmos a variação do nosso ρ. Tá? Então, nós vamos trabalhar com algumas funções em relação à definição, né, do nosso intervalo de integração. E aqui eu estou designando como sendo, por exemplo, ó, o θ, que vai variar de 0 a 2π, né? Deixa eu mudar aqui a cor, que fica melhor para destacar. Então, novamente, o θ vai estar variando de 0 a 2π, né? E aí, conforme aquela expressão que eu falei para vocês, agora nós observamos também que nós estamos aqui precisando utilizar as coordenadas esféricas, pessoal, em virtude da cara dessas funções. Observe isso. Então, nós temos aqui as coordenadas, né, esféricas, uma parametrização, né, que nós temos é essa, x é ρ seno de φ cosseno θ, o y é ρ seno φ seno θ e o z é ρ cosseno φ, tá certo? Então, eu trouxe aqui, ó, essa expressão, por isso eu pedi para vocês relembrarem, e eu voltei lá para mostrar a vocês, chamando a atenção de vocês observarem, olhando para ela, o que a gente pode fazer, pessoal? Vamos pegar esse x, esse y, e substituir aqui, tá? Em relação à questão também da substituição de z aqui, para eu encontrar a variação que eu tenho para ρ, tá certo? Então, vamos lá. Fazendo as contas aqui, ó, nós temos umas contas básicas, né? Então, fica x ao quadrado, y ao quadrado. E o z menos 2 ao quadrado, eu tirei aqui o quadrado da diferença, que vai dar z ao quadrado menos 4z mais 4. Cancela 4 com 4, né? E aí eu vou substituir quem é x, y e z segundo a minha parametrização. Mas lembre-se que o θ, eu já dei a definição dele aqui, tá certo? Está variando de 0 a π. O φ vai estar variando de 0 até π sobre 4 e o ρ vai estar variando de 1 até 4φ, tá certo? Cosseno de φ. Por quê? Porque aí, olha só, por que o ρ tem essa variação? É só você observar essa conta que nós estamos desenvolvendo aqui.
substituindo x, y, z, nós vamos ter essas expressões, tá? Que aqui, naturalmente, você vê que o ρ ao quadrado seno ao quadrado de φ é um fator comum entre essas duas expressões. Por isso eu estou destacando aqui, ó, que quando você fizer esses fatores em comum em evidência, é claro que vai sobrar a relação fundamental da trigonometria, portanto, sobra ρ ao quadrado seno ao quadrado de φ. Só que o ρ ao quadrado já é comum com essa expressão. E quando você pegar o seno ao quadrado de φ com cosseno ao quadrado de φ, também dá novamente a relação fundamental por causa desse ângulo. E, portanto, sobra ρ ao quadrado. Foi o que eu coloquei aqui. E aí sobra menos 4ρ cosseno de φ menor que zero. Dividido por ρ, então eu vou ter o quê? O ρ vai ser, vai ficar ρ menos 4 cosseno de φ, tá certo? Então, eu consigo olhar essa definição, né, para o ρ, uma vez que o raio aqui, no caso, é 1, né, pessoal? Lembre-se lá novamente, deixa eu voltar aqui para vocês visualizarem. X ao quadrado mais y ao quadrado mais e ao quadrado é maior ou igual que 1, tá certo? Então, nós temos aqui que o ρ vai ser o quê? Ele vai estar variando entre 1 e esse resultado que nós acabamos de mostrar aqui. 4, né? Aqui como a gente dividiu, né? Esse ρ aqui ele vai sair por causa dessa divisão e aí sobra 4 cosseno de φ. Então, o ρ vai estar variando entre 1 e 4 cosseno de φ. Pronto. Tudo preparado para a gente, então, partir para o cálculo dessa integral tripla. E aí, para adiantar novamente, né? A gente não escrever e ao mesmo tempo explicar, porque demanda tempo, então eu já adiantei aqui. Então, como eu falei para vocês, nós já temos aqui a nossa variação, como vocês podem observar. O jacobiano também já foi calculado, tá? Então, fazendo o cálculo aqui, eu vou ter ρ elevado a 4. Tá certo, pessoal? Então, na integração, observe que na integração vai ficar ρ elevado a 5 sobre 5. Então, já integrei para a gente ganhar tempo, tá certo? E aí, quando eu integro, o que acontece? Seno de φ é constante, fica aí mesmo, tá? Depois a gente vai calcular, né, essa integração. Mas o certo é que eu vou aplicar o intervalo para ρ de 1 até 4 cosseno φ. Quando eu faço isso, ele aparece aqui, né, por esse cálculo que nós estamos apresentando, vezes o seno de φ. E a integral da diferença, né, se você pegar esse e fizer esse produto aqui, pessoal, né, o que vai acontecer? Você vai ter a integral da diferença, tá, em relação a φ. E aí, fazendo a integral da diferença, é a diferença das integrais. E aí, portanto, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter esse resultado aqui. Então, nós vamos ter, quando também vocês calcularem aqui em cima, essa questão, né, que nós já adiantamos um pouquinho, vocês vão observar que quando a gente aplica esse intervalo de 0 a 2π com relação a θ, fica tudo tranquilo, né? Porque a gente já tem aí uma forma mais imediata possível de acelerar esse cálculo para a gente fazer só essa última integração que precisa aqui, tá? Então, eu adiantei bastante aqui, vocês observem aí as contas, vê se eu não errei alguma coisa, depois vocês me avisem se for o caso, tá bom? Então, essas contas aqui, eu vou ter 2π sobre 5, né? Porque esse 5 ele surgiu por causa daquela integração. Esse 2π já é a integração de 0 a 2π em relação a θ, né? Então, vai ficar 2π sobre 5, esse valor já vai aparecer aqui. E os demais valores, pessoal, a integral da diferença, que é a diferença das integrais, e aí eu vou aplicar o intervalo de 0 a π sobre 4, tá? E aí, aqui 4 elevado a 5 é constante, também deixei fora, né? E então, nós temos esse resultado, pessoal. O que acontece? Nesse resultado, fazendo aqui essas contas, né, que vocês vão observar direitinho aí para ver se está tudo certinho, eu vou encontrar π sobre 15 vezes 890 mais 3 raiz de 2. Tá certo, pessoal? Então, esse seria mais um exemplo, né, para nós aí vermos que uma integral de superfície pode ser resolvida por meio de uma integral tripla, né, que o nosso teorema de Gauss facilita bastante. E aí, seria uma forma de nós observarmos esse procedimento em relação ao cálculo, né, que ele pediu para nós fazermos, quando ele fala aqui no nosso problema que ele quer que nós calculemos o fluxo desse campo vetorial. Ok, pessoal? Então, muito obrigada, um abraço para vocês e até a nossa próxima videoaula.